Mais um momento gracioso. Quando eu digo gracioso, é porque é o Senhor que nos dá o privilégio, a oportunidade de nos reunirmos para a realização de mais um episódio do podcast, que é Teologia Pura e Simples. E nesta hora, nós temos o grande privilégio de contar com a presença de dois queridos irmãos, muito queridos. Trata-se do Samuel Castro Guedes, que já você vai falar na hora certa, Samuel, e também nosso querido Jonatas O. de Oliveira. Eles vão se apresentar, mas eu quero adiantar e dizer que eles são de igrejas diferentes, não são da mesma igreja. Então, vocês vão ouvir os dois falando agora, daqui a pouquinho. Mas eu já adianto que nós vamos falar sobre um tema. Sim, o que esperar dos crentes jovens ou dos jovens que são crentes. Então, vamos ouvir a apresentação dos nossos queridos irmãos. Meu nome é Jonatas O. de Oliveira, eu nasci no ano de 2006 e eu congrego na Igreja Evangélica Hebron, que se localiza no bairro de Japim 2. Meus pais são Florence e Ronaldo O. de Oliveira e eu acho um prazer estar aqui nessa tarde também para poder debater um pouco em relação ao tema que vamos tratar já já. Olha, o seu irmão vai ficar triste se você não mencionar o nome dele. Ah, E tem gatinho na casa? Não, só cachorro. Então, por favor, apresente seu irmão também. E também eu sou irmão de Natanael O. de Oliveira, ele congrega na igreja de Cachoeirinha. E também minha avó, sou neto da Zeni Or também. Gente boa, como eu amo sua vovó, viu? Eu e sua também. mamãe também, seu papai também, viu? Tudo bem. Olá, prazer. Eu me chamo Samuel Guedes. É uma honra estar aqui nesse novo episódio do podcast Teologia Pura e Simples e que Deus nos abençoe. Você vem de onde? Você tem filiação? Você tem... Que eu posso deixar um público triste? Não, Se não fala, mencionar. pode dizer. Fala do seu pai, do seu irmão. Sim, olha, senhor. estou dando a dica, né? Eu sou filho do pastor Sebastião Guedes, com a Edilena Guedes também, e tenho meu querido irmão Simon Ismael. Queria que seus pais não são queridos, só seu irmão que é querido. Não, todos são queridos, Todos com certeza, queridos. Demais. Sim, igreja, você Eu sou da igreja... Desigrejado? Não, sou da Assembleia de Deus, BH. E por acaso, você trabalha onde? Você já trabalha? Eu já trabalho. O povo gosta de saber muito da vida dos Só jovens. quer saber demais, né? Claro. Sim, senhor. Eu trabalho aqui na Igreja Presbiteriana Cidade Nova. O que é que você faz? O pastor me disse que eu faço cabelo, barba e bigode. Eu trabalho... Agora foi. Essa não explica aí, porque o povo não vai entender isso. É porque eu trabalho nas mídias, como também faço fotografia, design, essas coisas. Sim. Que envolvem a mídia da igreja. Sim. E você não chegou a dizer, você trabalha? Trabalho sim. Eu sou da área da logística e da área do estoque, lá da minha empresa. Eu trabalho na Paracabos, que é a unidade da Adrianópolis. Sou menor aprendiz. Sabia que eu gostei de você ter dito da minha empresa, porque significa que você vestiu a camisa. Você não falou que era sua igreja, sua empresa. Não é empresa, mas seu trabalho. Meu trabalho. Mas eu sei que você vestiu a camisa, que eu lhe conheço, eu sei disso. Mas então, nós vamos, como eu disse, falar sobre o que esperar dos crentes jovens. Vocês veem que eles dois são diferenciados, porque eu os provoquei agora há pouco, mexi com eles, mas eles não perderam o jeito deles. Significa dizer que eles são pacientes, são educados e certamente as pessoas ideais para falar sobre nosso assunto. Então, o texto que nós temos como base para essa conversa, esse podcast, é o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, quando ele disse assim: ninguém despreze a tua mocidade. E aí ele fala:
torna-te, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, olhando para esse texto, com o propósito de mostrar que os crentes jovens, com seu desafiador procedimento, podem influenciar positivamente a muitos, quer aos jovens, quer aos adultos, sabendo que quem não influencia será influenciado. Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês: que tipos de lutas comumente os jovens enfrentam no dia a dia, quer no trabalho, quer no lar, quer na escola? Que tipo de lutas eles enfrentam? Eu acho que eu vou ter que apontar. Tudo bem, estou gostando de vocês se olharem. Tá? Sim. Eu acho que questão da paciência também. Eu percebi, tipo, quando era criança, eu me sentia mais paciente, e quando fui entrar nessa fase da adolescência, eu fui muito impaciente, muito impulsivo, querendo fazer as coisas sem pensar, muitas das vezes. Tipo, quando eu tava na escola, eu queria fazer logo a tarefa de qualquer jeito, mas não do jeito certo, só para acabar e poder ficar livre quando eu chegasse em casa. Ou também no trabalho, às vezes, meus patrões me corrigem que, tipo, às vezes eu faço uma coisa muito rápido, mas não é pra fazer, tem que ter paciência naquilo, tem que ter cautela. E eu acabo errando uma coisa que eu poderia ter tido paciência. Ou até com os meus pais também, que eles mandam fazer uma coisa e eu faço sem paciência e também acabo fazendo de mau jeito, lavando a louça. Às vezes sobra um pedaço de alguma coisa, aí tem que lavar a louça de novo porque eu não fui paciente. Rapaz, você me fez lembrar uma coisa. Eu não era crente e minha mãe tinha um procedimento. Quem comesse por último tinha que lavar a louça. E às vezes eu chegava em casa, isso era malandragem, né? Chegava em casa e estava lá um pouquinho de certas coisas numa panela, na outra panela, etc. Aí pensava, eu vou ter que lavar essas panelas. Aí eu tirava, deixava só um pouquinho em cada panela, para não lavar as panelas. Você falando agora da impaciência, né? Eu lembrei disso. Então, você está falando de um tipo de lutas. Você falou do pessoal, a questão da paciência no fazer as coisas. Tem outras áreas que você pode mencionar? Se lembrar agora, lógico, né? Eu acho que é uma questão também de tentação. Tentação. E principalmente quando eu estava no meu 9º ano, questão de amigos. Eu estava no 9º ano na escola Renascer, em casa tem 3 escolas diferentes. E no meu 9º ano, que eu me formei, eu estava nessa escola. E eu era muito, tipo, tentado pelos meus amigos e muito influenciado, como sou nisso também, por eles. Que às vezes eu mudava uma coisa que eu queria fazer de um jeito que eu não queria. Por exemplo, fazer uma piada que não convém. E também nessa época eu também não era convertido, principalmente. Aí eu andava com gente que não falava coisas corretas, eles me tentavam falar, tipo, olha, bagunça na sala, bora bagunçar esse tipo de coisa, e acabava indo na onda deles também. E depois, agora que eu fiquei no ensino médio, também fui tentado em essa outra escola que eu estudo, que é a Escola Evangélica Betel. E aí, só que é diferente, que graças a Deus eu fui convertido, e não fui mais, mas mesmo assim ainda tentei, ei, bora bagunçar, bate na mesa e tal. Ou até, tipo, bagunçar com o professor pra não dar aula. Porque às vezes a gente tem esse negócio, tipo, uma pessoa que a gente não gosta e tal, a gente, tipo, conversa com ele até ela acabar. A gente fica, ei, bora reunir ali com ele. Vai enrolando ele. Aí a gente, pois é, professor, aí como é que foi, se formou e tal, ele conta e conta e conta. Puxa, bateu o tempo, olha, não vai dar mais. Que legal. Legal pra gente, mas é legal para vocês, né? Então, de novo, desculpa, você está puxando coisa aqui para mim. Você falou de tentação. Ele já falou de 2 coisas. Pessoalmente, paciência. Que precisa de paciência para fazer as coisas no tempo certo. Não se apressar, porque quem faz muito rapidamente tem que fazer 2, 3 vezes a mesma coisa. E aí você vai falar, você quer falar logo? Já está
bem climatizado aí? Você tinha algo para nos contar. fiquei Tenho curioso. algo para contar, mas eu sou um entrevistador, né? Sim, senhor. Então posso Eu me comentar um lembro, você pouquinho. lembra assim, olha, o Dick, se eu me esquecer. O Dick. O Dick. Sim, senhor. Então eu vou comentar um pouco da sua pergunta, né? Que lutas comumente os jovens enfrentam no seu dia a dia? Não somente os jovens enfrentam lutas, né? Como todas as idades, né? Mas o jovem, muito por estar em ambientes como escola, faculdade, sala de aula que geralmente tem 20, 30, 40 pessoas, ela se vê ali no meio de pessoas diferentes, com costumes diferentes, opiniões diferentes, e se ela não estiver embasada, é muito fácil ela seguir um caminho que não é o correto. E as lutas são imensas, a sociedade, até mesmo as redes sociais, elas nos bombardeiam, nos oferecem um banquete de pecados a todo momento. Não somente para os jovens, para outras idades também, mas principalmente para os jovens que estão muito ligados nas redes sociais, a gente vê coisas assim, a informação é coisas assim que se a gente não tiver um discernimento, a gente pode ser levado por um outro caminho, se não tivermos embasado. Essa época da juventude, da adolescência, é uma época que também nossos pais não nos olham mais como crianças, então já nos dão uma certa liberdade, e essa liberdade nos acaba nos levando a ter escolhas erradas. Porque quando somos jovens, parece que vem com a idade a questão da gente se sentir autossuficiente. Nós não temos experiência, não temos a experiência com a vida, a idade, mas parece que vem junto com a adolescência esse pensamento de que eu sei me cuidar, eu sei o que é melhor. Isso é muito perigoso. Tô gostando. Tá desabrochando, tá desabrochando. Isso aqui, em certo sentido, é quebra-gelo para a gente ir caminhando, né? O Jonathan falou de tentações. E você falou de praticamente a mesma coisa, ou seja, tem um tipo de lutas, né? São as tentações. Aí eu falei do Dick, você não me lembrou. Você olha o Dick. O Dick é o seguinte: eu era garoto, era assim, talvez pré-adolescente, e minha mãe saía de casa, porque ela era viúva, trabalhava, tinha que trabalhar, e ela deixava a ordem assim: olha, eu não quero que você vá lá para o Dick. Você ouviu? Sim, senhora, mãe. E vinham os colegas e diziam: Jaime, vamos, Jaime. Sua mãe não vai saber. Eu tinha um medo horrível, tipo, de que dá problema. Porque era medo de a mamãe acabar me surpreendendo. Mas a tentação era grande. Que vontade de tomar banho no dique com os colegas, né? Vocês não sabem mais o que é dique, né? Tudo agora é pera de selva, né? É diferente. Eu vivi perto de uma fazenda. Mas então, você tem algo mais a dizer sobre lutas? Acho também a questão da preguiça. Preguiça. Interessante. A luta, preguiça. Que Fale um pouquinho da preguiça aí. que, tipo, às vezes ela pode até impedir a gente ter um contato com Deus também, né? De congregar, de ler a Bíblia, ou até de fazer as coisas diárias. Tipo, quando eu voltei da minha viagem, deu muita preguiça. Muita preguiça. Tipo, até de ler a Bíblia, ou estudar, ir pra academia, trabalhar, e vai atrapalhar meu dia inteiro. E acaba que no final do dia, pela preguiça, eu tenho um dia improdutivo e fico meio que triste por isso, porque eu vejo que, poxa, eu podia ter feito tanta coisa no dia, me lamentado por aquilo, no caso, né? E acabei não fazendo por causa de uma coisa, preguiça. Mas sono, eu acho que o Samuel não tem esse problema de preguiça, não. Tem, Samuel? Preguiça? Já tive, sim. Às vezes ainda tenho uns picos de preguiça ainda. É, né, Samuel? Sabia? Tem que trabalhar. Sim, preguiça. Preguiça realmente é algo que atrapalha a vida de muita gente. Mas é interessante que preguiça, você falou de preguiça, mas tem certas coisas que nós não temos preguiça. É. Precisamos acordar às 5 horas da manhã para ir àquele retiro. Que preguiça. Não tem preguiça. Mas vai acordar para ir para a escola. Vai para a escola. O Verdade. trabalho. Aí a gente exacerba, ou seja, parece que aumenta a dificuldade para dizer: não, Deixa para outro dia. deixa para outro dia, não, depois eu faço. Então, com a preguiça vem a questão chama de postergação, né? Postergar.
Você adiar o que pode ser feito agora, vai passando para o dia seguinte, dia seguinte, dia seguinte. Isso acontece muito com a gente na escola, né? Por exemplo, a gente precisa estudar para a prova. Quantas vezes eu não estudei minutos antes da prova? Porque, amanhã eu vou estudar, então, próxima aula eu presto mais atenção. Depois eu escrevo, copio do amigo. Então, esse é um grande ponto. Ok. Eu acho que também uma palavra imensa que ficaria na lista de coisas que os jovens são tentados é a desobediência. Aquilo que eu falei sobre a gente ter mais liberdade, até o exemplo que o senhor trouxe da tentação, se o senhor caísse na tentação, o senhor cairia na desobediência. E os jovens, assim, parece que é algo que está sempre ali cutucando, porque aquilo que eu falei da gente ter essa coisa dentro da gente de saber o que é melhor pra gente, acaba fazendo a gente tapar os ouvidos para nossos pais, que são quem Deus botou na nossa vida para nos aconselhar, e também nossos pastores, né? Porque geralmente nessa idade a gente não parece que a gente fica cego, a gente não consegue ver que as pessoas elas têm mais conhecimento, mais experiência que nós. Então, vamos tentar listar aqui os tipos de lutas. Você falou de duas coisas, basicamente. Lembra? Foi da preguiça, não. Da paciência, Paciência, preguiça. a paciência. Aí você falou de tentação, Ah, sim, né? tentações também, né? E veio agora a ideia de preguiça. Você mencionou preguiça. E que mais mencionou? Hein? Desobediência. Desobediência. A Tá. desobediência. Aí vem falhas, né? Sem dúvida nenhuma vem falhas. E é interessante, o apóstolo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Então, parece que certas coisas dão lugar para que haja o desprezo. E a pessoa diz assim: menino, não faça isso. Ou então, se for num trabalho, porque você já trabalha, né? Muitos jovens não trabalham, mas não trabalham. O professor diz assim: rapaz, deixa de ser malandro. Isso é, sem dúvida nenhuma, é algo que põe a pessoa para baixo. Então, o apóstolo está falando para que, do ponto negativo, que ninguém despreze a mocidade dos jovens, em outras palavras, ainda que Timóteo fosse um jovem já adulto. Daí vem uma pergunta que já temos respondido: por quais razões os jovens são tentados? E aí vem uma delas que eu coloco, é assim: por serem aparentemente presas fáceis. Vocês têm a dizer? Acho que talvez até seja repetitivo, mas simplesmente por serem jovens, essa questão de, como eu falei, da gente achar que sabe tudo e sabe o que é melhor pra gente, é muito propício a gente fazer nossas próprias escolhas e tapando o ouvido para conselho de pessoas mais velhas. E uma das coisas que eu também acho que é muito propício para o jovem acabar saindo do seu caminho é o fato dos lugares que ele frequenta, porque nós temos contato com alunos, fazemos cursos, faculdade, quem não faz faculdade está na escola, então esses ambientes são muito propícios a nos influenciarem para o mal, se caso não estejamos embasados, né? É muito fácil a gente seguir por esse caminho. Tem algo a dizer, Jonathan? Acho que também pelas próprias paixões da nossa cara da mocidade, né, no caso. Que, se eu não me engano, acho que é 1 Pedro, capítulo 3 e 13 e 14 que falam sobre isso, né? Sobre a questão da tentação e as paixões da mocidade. E outros também que falam. Mas eu acho que tipo, claro que isso varia de pessoa para pessoa, as tentações, né? Mas que mesmo assim, em geral, nos jovens, eu acho que é nessas questões, como ele falou, de ser influenciado pelas amizades, o ambiente que você frequenta, porque mesmo que, ok, por exemplo, escola, é um ambiente inevitável, você tem que ir lá para estudar, mas agora outro ambiente que, por exemplo, um amigo seu lhe convida para ir no bar, você não vai, porque não convém, não é um ambiente que você vai ficar frequentando que vai lhe influenciar para o bem. E que quanto mais você frequentar aquele ambiente, pode lhe influenciar para o mal. E também a gente não vai se pôr à mercê da tentação, ou daquele ambiente, como ele falou, ou mercê de alguns amigos. Então eu acho muito importante também essa questão de você meio que se afastar disso. E não se pôr à mercê, não facilitar, principalmente. Mais alguma coisa sobre isso? Não. Porque a ideia é assim:
por quais razões os jovens são tentados. Parece que, pelo que vocês disseram, uma delas é porque os jovens, facilmente eles se põem dentro do perigo. Sim. Acho que conseguem ficar firmes. Acham que são fortes. A falta de experiência também. Mas quem tenta, digamos, se forem pessoas, procuram tirar proveito, porque veem os jovens como exatamente isso, frágeis, né? E dá um bombom, dá um brinquedo, etc, etc. Isso vai desarmando qualquer possibilidade ou todas as possibilidades de fuga da parte dos jovens, certo? Então, que conselho a Bíblia dá aos crentes jovens para a sua luta contra o pecado? Que tipo de conselho? Eu tenho aqui em mente um texto, mas vocês que vão responder. Realmente o texto de Efésios 6 fala que revestivos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra o diabo. Sim. Então eu acho muito importante, tipo, eu sei que são várias partes da armadura, mas revestivos de toda a armadura, principalmente nessa fase da mocidade. Que eu até conversando com minha mãe sobre isso, e ela falou que as tentações vão estar em todas as fases da sua vida. Mas tem fases, no caso que é desenvolvimento, que desenvolve maturidade, como no caso, por exemplo, eu ainda sou muito imaturo, porque ainda sou jovem, ainda vou desenvolver isso. Mas, por exemplo, minha mãe, ela é mais madura, mais experiente, mas ainda assim ela desenvolveu. E ela me citou esse texto, Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus para que possa ficar resistente, sabe? Diabo, aos dados inflamados do maligno também são as influências que pode ter. E também aquele texto que fala, acho que é em Salmos, que é guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor justamente. E Salmo 119. Isso. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Que vai justamente nos ajudar nesses momentos. Vai ser uma válvula de escape. Quando a gente for, por exemplo, alguém que roubava, pode lembrar, opa, a palavra diz para eu não roubar. E aí, justamente, porque eu guardei a palavra no coração. Eu por si só não consigo, mas agora, lembrando a palavra do Senhor, guardando ela e me revestindo dela, aí eu consigo. Por causa do Senhor, é claro. Sim, sim, sim. Mas aí vem uma pergunta. A Bíblia dá conselhos. Especificamente falando nessa luta contra o pecado. O conselho que a Bíblia dá é de enfrentar o pecado ou de fugir do pecado? Quer falar primeiro? Posso falar, mas puxa a outra pergunta também, né? Continua naquela mesma, tudo junto na minha pergunta. A pergunta é: que conselho a Bíblia dá aos crentes? Sim. Os conselhos que a Bíblia dá, eles podem ser entendidos como: olha, o jovem precisa ir para cima do pecado. Por exemplo, eu até me lembro do seu avô. Tem uma citação do seu avô, uma história que ele ia passando num lugar e viu dois jovens da igreja olhando do lado da rua uma festa numa casa que estava do outro lado da rua. Seu avô era uma figura mesmo, no bom sentido. Aí ele se aproximou daqueles dois jovens, eles estavam de costa, olhando. Aí ele botou a mão nas costas e falou: vão logo para lá que seu coração está lá. Então você vê que os jovens querem a festa e ainda ficam olhando a festa. Então isso aí seria o quê? Enfrente o pecado. Não é que festa seja pecaminoso. A festa não é pecado em si. Mas os jovens devem enfrentar o pecado ou devem fugir do pecado. Entenderam? O conselho da Bíblia é nessa direção. Qual? De um ou de outro? Eu acredito que, como está escrito aqui, de que maneira poderá observar o jovem guardar o seu puro caminho? Observando segundo a tua palavra. Nós temos que meditar na palavra, nos embasar e fugir do pecado quando ele aparecer, quando aparecer convites para festa, por exemplo, que acontece muito na nossa juventude, nós temos que fugir. Claro, não vou dizer assim, eu vou me desafiar a ir para essa festa e não beber, e não dançar. Não, creio que a Bíblia nos diz para nós fugirmos disso. Alguém vem nos questionar, por exemplo, assim, cara, por que tu não bebe?
E eu acho que quando nós estamos embasados, nós vamos dizer, porque eu tenho o Senhor Jesus Cristo na minha vida, porque isso não me convém. E no caso, você está falando de um questionamento de alguém. Sim. Você tem que dar a resposta Sim. àquele que está lhe fazendo cons- indagação, né? Mas o pecado em si mesmo, O pecado em si, fugir. A Bíblia sempre nos aconselha a fugir do a pecado. fugir da impureza. E inclusive, o apóstolo Paulo fala muito para Timóteo sobre isso, né? Fuja. Aí, por outro lado, ande com quem ama a justiça, gente que ora com sinceridade, etc, etc. Ok? Tô falando de fugir, eu lembrei do vovô, acho que ele contava uma história que, tipo, tava no trem e tinha alguém bebendo um copo de Guaraná, né? Só que aí, como era muito parecido com a cor da cerveja, que o Guaraná, você conhece, né? Muito parecido com a cor da cerveja, né? Aí, por exemplo, chega alguém no trem, alguém que é membro dessa igreja, aí vê um pastor tomando um copo de Guaraná, pode não pensar a mesma coisa, também é questão de fugir da aparência do A mal, né? aparência do mal. Pois é, que também tá atrelado ao pecado, né? Que a gente tem que fugir. Sim, sim. Eu entendi o que ele falou também, eu concordo, que, tipo, a gente tem momentos que ela vai vir até nós, mas, tipo, nós não devemos ceder. Mas mesmo assim, sempre tentar fugir daquilo. Nunca resistir, dizer, não, eu consigo, eu vou ser valente. Facilitar também. Vamos lá, José no Egito. Como foi que José agiu naquele caso específico da mulher que todos os dias dizia, deita-te comigo, deita-te comigo. E outra coisa, vocês sabem disso. Água mole, tem um ditado, né? Em pedra dura, tanto bate até que fura. E José ouvia isso, olha. Quem se saiu melhor? José, enfrentando a mulher de Potifar, ou Sansão em relação a Dalila? Sansão ouvia Dalila dizer, olha, você não me ama, e tal. E aí veio aquele sentimento de impaciência de matar, e ele acabou contando o segredo. Olha, dois casos específicos. Qual dos dois agiu corretamente? José ou Sansão? José. Com certeza o José, né? Ele teve até um final melhor, ele teve uma saída melhor, né? Que Sansão tentou enfrentar, vamos ver, eu vou aguentar isso daí, eu aguento ela falando no meu ouvido. José E não, no nosso caso aqui, nós três, nós somos mais propensos a ser semelhantes a José ou a Sansão. Eu falo por mim. E pior que a gente quer ser forte. Eu sou forte. Pode vir que eu seguro as pontas. Sim. Acho que é a Sansão. Sansão. Porque é propenso a Sansão, mas o certo seria agir como José. Sim. José largou a roupa na mão da mulher, foi embora. São 2 vezes. E sofreu por isso, né? Sim. E hoje, como é que os jovens hoje? As lutas hoje, vocês acham que as lutas da época de Sansão, elas são mais pesadas, são as mesmas, a natureza é a mesma, ou seja, o tipo não muda do que daquela época, diferente de hoje? A natureza é a mesma. Vamos dizer aqui, eu estando numa escola e vejo uma menina bonitinha, quero namorar, mas eu sou crente e ela não é. Quem vai puxar quem? Eu vou puxar ela pra ela ser crente ou ela me puxar pra ir pro mundo? Você está perguntando a mim? Não, estou fazendo uma pergunta, não precisa de resposta. Porque nesse caso eu não estou fugindo, estou enfrentando. Fugir é se eu fugisse dessa mulher que não é crente, porque um dia ela vai ficar. Água mole, pedra dura, tanto bate que ela fura, ela vai ficar, bora pra festa. Não, bora pra igreja. Eu acho que é mais fácil ela me puxar pra festa, se eu não fugir. Sim. Acho que também, tipo, a natureza não muda, mas os meios que o pecado vem mudam. Não, por exemplo, pode As não ser. estratégias, né? Principalmente agora com a tecnologia, né? Podem vir por diferentes meios locais, não só por pessoas em específico. Tipo, rede social, né? Instagram, ou para algum vídeo no YouTube, ou até pessoas, no caso, o jeito que vem também muda. Por meio de pessoas diferentes, com jeitos diferentes. Principalmente porque hoje também tem mais variedade nisso. Por exemplo, lá na sala, eu lembro que quando eu era criança, era todo mundo ok. Aí quando eu fui crescendo e tal, eu percebi que foi mudando.
E agora, por exemplo, tem jovens que já bebem com a minha idade, sendo que, né, isso é ilegal. Tem jovens que já convidam para fazer coisas erradas que também não é certo, tipo roubar, já me convidaram para roubar, já me convidaram para ir para festa. E isso não muda, mas o meio muda. No caso, foi mais meio da tecnologia, porque a mente pessoa boca a boca não muda. Sim. É mais fácil, na verdade. O senhor falando de José, que ele fugiu e realmente teve uma consequência negativa para ele, claro que não comparando, né, o sofrimento que José teve fugindo desse pecado, mas eu creio que nós também, jovens, como fugimos do pecado, sofremos também as consequências. Trazendo aqui para a sala de aula, quando todo mundo se reúne para fazer aquela festa, aquela vontade dá, que você tá ali com todos os seus amigos e a vontade é imensa de ir. E se você fugir, você sofre uma consequência, porque você vai ser diferente, você vai ser excluído. E isso dói, isso não é legal. Mas aí já é uma consequência de fugir do pecado também, que não se compara, mas também existe. Sim. Ainda fala, né? Melhor sofrer fazendo o que é bom do que é mal. Sim. Sim. Então, na prática, como os jovens poderão ser padrão dos fiéis, ou seja, modelo para aqueles que estão ao seu redor mesmo, fiéis. Não é nem dizer que é padrão do mundo, porque os do mundo não vão querer nosso padrão. Só se o Senhor fizer eles quererem. Mas como, na prática, ser padrão dos fiéis? Lembrando que o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, padrão na palavra, padrão no procedimento, padrão no amor, padrão na fé, padrão na pureza. Como seria isso na prática? Quer iniciar? Quando ele pergunta se quer iniciar, é porque ele não quer iniciar, pelo jeito é isso, né? Ele já, ó, vai você, né? Tá. Eu acho que, primeiramente, pelo bom testemunho. Em geral, não importa o ambiente que você esteja, se eu for do trabalho, né? Tem um bom testemunho no trabalho, tem um bom testemunho na escola, como ele falou, tem um bom testemunho na igreja, principalmente, e nem, mesmo que não seja, você mexa até na rua, normalmente andando, falando com alguém, porque muitas vezes eles podem ver, tipo, tô falando, eles, no caso, quem não é crente, no caso, né? A gente pode mostrar o nosso bom padrão como fiel, tendo um bom testemunho. Por exemplo, é, eu, eu antigamente falava palavras banhas, né? Palavras que não convêm. E agora, como eu posso demonstrar que eu estou um crente fiel? Falando palavras sãs, divulgando a palavra do Senhor, não falando como eles falam, mostrando a diferença. Meu pai até falava que até ganhou respeito por isso, que quando ele estava na faculdade, como ele foi convertido, aí ele mudou o jeito de falar, o linguajar, né? E quando ele chegava perto, os amigos dele falavam, ei, para de falar isso daí que o Ronaldo tá aqui, que é meu pai, no caso. E isso demonstra para os outros também que, nossa, ele é diferente. Nossa, ele não é como a gente, no caso, que fala coisas que não convém. E essa é até uma forma de divulgar a palavra do Senhor, né? Porque ele pode perguntar como é que ele é daquele jeito? Por que ele é daquele jeito? Que também divulga o bom testemunho. Sim. Com certeza. Parece que Timóteo já deixou até umas regrinhas já, né? Dicas de como ter padrão, assim. É o Paulo, no caso, né? Paulo, desculpa. Então, falando de palavra, ele falou de palavra. Ele falou palavra no sentido de uma palavra que seja saudável, uma linguagem saudável. Mas se a gente pensar na palavra no sentido de sim, sim, não, não. As pessoas percebem o comportamento. Se a gente for seguir a palavra, não precisa escrever gigante aqui, Jesus, eu sou crente. Mas com o nosso comportamento, as pessoas vão observar, não tem como. Você, na palavra aqui, no caso, aquilo que eu falo é honesto. É isso mesmo e Sim, é isso? sim, senhor. Seria isso. Palavra também no sentido de ser honesto, de cumprimento daquilo que se ajusta, o acordo que faz. Fulano, você vai vir de que horas? Ah, eu quero estar aqui às tantas horas. E aí, na hora, aquela preguiçazinha, se a preguiça predominar, já vai falhar na palavra. E em muitos lugares, os crentes são conhecidos por ter palavra, né?
É claro que tem situações que saem disso, mas em alguns lugares eu lembro que antigamente era muito forte isso, assim, da pessoa confiar no crente porque ela é crente. A pessoa já confiar que a palavra dela é aquela, confiar na palavra, né? Confiar no nome da pessoa. Sim. É o que devemos buscar. Sim, sim, não, Então, não. esse é um aspecto. Aí vem o procedimento. Uhum. Outra coisa, né? O procedimento, como proceder. Tem um livro chamado assim, Esse Crente, o Chato. Esse Crente, um Chato. A sociedade, os homens sempre vão achar os crentes chatos. Mas uma coisa é ser chato aos olhos deles, como o Senhor Jesus considera chato. Odiaram-me sem motivo. Outra coisa é ser chato porque são chatos. O Senhor Jesus não era chato, mas tem vezes que os crentes são chatos mesmo. A maneira de agir, falta de educação e tantas coisas que acabam trazendo dificuldade e barreira para aquilo que você falou, poder testemunhar do Evangelho. Tá? Então, fiel no padrão, no procedimento, no amor, será que isso é um desafio grande? Porque quando se fala de amor, se pensa logo em negar-se a si mesmo, se pensa em não buscar os seus próprios interesses, se pensa naquela ideia da fotografia que vocês conhecem, minha ilustração dessa fotografia, tira a foto aqui, aí vocês dois, e depois a gente revela e mostra quem Samuel vai olhar em primeiro lugar. Ele vai olhar para o Jonatas ou vai olhar para o Samuel? Olhar pra mim, pra ver se tá bonito. Pois é, Jonatas? Ah, Não, o João vai olhar para o Samuel primeiro. Mas esse é o problema, né? A busca dos seus próprios interesses. E ele está dizendo assim, olha, no amor, ser padrão do amor, eis-me aqui. Imagina, você que trabalha, você chega seu chefe e diz assim, olha, Samuel, eu estou precisando de você para fazer um trabalho, aí está quase na hora de você sair. Aí você olha para o relógio e eu tenho que falar, não. Pensa nos seus interesses. É fácil isso acontecer, né? Sim, Não estou dizendo que você faz, mas estou dizendo que é um desafio. sim, entendi. Com certeza é um desafio. O amor diz, não, eis-me aqui. Desafio O amor prático. quer se doar. O amor se doa, né? tu sofre. Olha, eu estou respondendo por você? Não é vocês que têm que responder. No amor, já vimos na palavra sim, sim, não. Ele fala aqui, olha, no procedimento, seja conduta, ser padrão de conduta. Também no amor, pessoa que desprendida. É tão bonito isso, né? Desprendido. Aí ele fala na fé. Opa, Moisés, Samuel, Moisés, eles criam e eles viviam de acordo com o que eles criam. E na pureza, né? Na pureza. Sim, pode dizer, eu estou falando assim, mas vocês que são entrevistados. Sim, no amor é muito difícil. Por exemplo, como o senhor falou, tem até o livro Crente Chato. Como amar aquelas pessoas que me acham chato? Como demonstrar o meu amor por elas? É muito mais fácil eu sentir raiva, né? Pessoa que fala mal de mim ou então zomba, porque às vezes não é nem chato, é o esquisito, é o estranho. Porque ele não faz parte daquele círculo. Ele é o único que não faz isso, não faz aquilo. Então é uma coisa que a gente tem que amar essas pessoas, buscar. Se a gente não conseguir amar, a gente tem que pedir de Deus. Senhor, meu Deus, me ajuda a amar esse próximo. Tenho raiva dele, mas me ajuda a amar, que ele tá Posso pecando. mexer com vocês dois agora? Pode. Nós vamos pensar nesse amor dentro de casa. Ou já pensou aquele menino que comia, tinha pouca comida na panela, só para ele preguiça para não lavar a panela, ele tirava um pouquinho de cada panela, deixava só um pouquinho para não lavar as panelas. Preguiça e falta de amor, porque deixava para a mãe lavar, né? Deixava para a irmã lavar. Vocês sabem o que é isso? Hein? Já fiz, não vou negar, não. Aí tem que se padrão nisso. Né? Já pensou? Sim. A mãe olha, ei, vamos pensar agora. Na última pergunta nossa,
que vai abranger isso aqui. Em quais aspectos nosso Senhor Jesus pode ser modelo para os jovens? Uau, né? Ele era preguiçoso? Não. Pelo contrário. Ele chegou ao ponto de dizer assim: vocês que querem ser grandes, sirvam a todos. Tal o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Que lindo. Então ele não era preguiçoso. Ele foi exemplo em tudo, né? No caso, tudo em foi Não, exemplo. mas não precisa falar tudo de vez assim, não aprender. No amor aos que tratavam ele como inimigo também. A questão da mãe que tava falando. É muito difícil também, como ele falou, tratar alguém que te menospreza. Foi muito difícil pro seu também. Não, tipo, foi difícil, seria difícil pra gente estar no lugar dele. Porque, por exemplo, os fariseus que não gostavam dele, que maltratavam ele, todos em geral, que menosprezaram. Ele, quando criança, ainda, ele com 12 anos, ele discutia com os mestres. Imagina a impressão que ele deixou naqueles dias, hein? Mas vamos pensar dele em relação à sua família. Ele tinha pai e mãe, naturalmente falando, e tinha os irmãos. Hein? O que você falou agora, você falou assim, já pensou ter que amar quem não gosta da gente, fica chamando a gente chato, falando mal da gente. Mas qual é o pai e mãe que falam mal dos seus filhos? E agora? Difícil. E agora? O próprio ato da desobediência é uma forma de não demonstrar amor, né? Mas como ser padrão para pai e mãe? Rapaz, é muito difícil, né? Ainda mais nessa idade que a gente quer ter a liberdade, quer desobedecer, não quer ouvir pai e mãe, é muito difícil. Mas a gente está vendo que aqui que é para ser padrão, né? Só aqui, ó. Modelo. Em quais aspectos podemos seguir o Senhor Jesus? Em todos, a gente precisa olhar para ele e ver o seu exemplo de caráter, o seu exemplo de amor, o seu exemplo de falar a verdade. Ei, deixa eu ver aqui, lá, bota sua mão aqui assim, deixa eu ver. Calo zero, deixa eu ver o seu. Deixa eu ver aqui. Calo zero. Ele tinha calo nas mãos? Jesus? Sim. Quando ele era garoto? Tinha. Carpinteiro. Usava serrote, usava aquelas ferramentas. Tinha calo nas mãos. Eu tinha, já desapareceram. Vocês já pensaram o que é isso? Né? A gente não gosta quando a mãe manda lavar a louça. E eles? Então ele pode ser padrão para nós também. Com certeza. Pô. Trabalhava mesmo. Sim. E no amor? Ele pode ser padrão para nós também? Ele é o maior exemplo de amor, né? De Deus sua vida por nós. E o que nós podemos dizer? Não tem nada para dizer. E na fé? Na fé também. Ele é exemplo de fé também, não? Com certeza, pastor Jaime. Sim, eu estou perguntando. O que ele fazia assim, para a gente ver a fé dele? Ele orava? Orava, então ele tinha meditava. Rapaz, ele era exemplo de fé, né? Ele dava atenção à palavra do Senhor, do Pai Celeste? Dava, ele dava. Foi ele que disse que tinha todo prazer em meditar na lei do Senhor. Como amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Então, com certeza. Fé, né? O que mais a gente pode ver o Senhor Jesus sendo exemplo de fé? Obediência. Né? Obediência. Que ele foi obediente ao Pai até a morte e cruz. Demonstrou fé. Também, amor e fé também. Sim. No caso. Exatamente. Se ele não tivesse fé, ele não meditaria na palavra, né? Por isso que ele se tornou autor e consumador da fé. Realmente. Não é? Pois é. E aí, mas que coisa. Que sim. Mas vocês podem ficar certos que eu ouvindo vocês são melhores do que eu. Mais santos do que eu. Se for, uma vez eu perguntei a um jovem que estava assim, eu disse, quem é mais pecador? Você ou ele? Disse, o senhor.
Você já soube dessa, pastor Biratã Monteiro? Oi, eu perguntei ao jovem, ele disse, é o senhor. Aí a turma riu, porque era lá na igreja, né? E quem é mais pecador? Eu ou vocês dois? Não tenho medo, não, pode Tá falar. respondendo mesmo. Acho que Eu sou eu. Eu sou eu também. Não, sou eu. agora vai ser briga. Vai ser agora. briga. Ele me Na Sou minha eu. cabeça eu tô em primeiro lugar já. Vamos perguntar ao apóstolo Paulo? Vamos lá. Uau. Apóstolo Paulo, não brinque. Fale a verdade como era próprio de ti. Quem é mais pecador? Tu ou nós três? Eu vou responder. Fiel à palavra e digna de inteira aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o pior. Então eu sou mais pecador do que vocês. Não, pastor, eu já ganhei já. Humildade pura, né? Humildade pura. Eu tenho um texto aqui para a gente finalizar, lendo aqui esse texto, que fala dele. Diz assim, Hebreus 5, versículos 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, por isso que ele era padrão, né? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, o que esperar dos jovens crentes, dos crentes jovens? Essa é a pergunta que ficou, vai estar sendo feita o tempo todo. Jovens e adultos, o que se espera é que nós sejamos achados no Senhor, porque vimos que falhamos. Ele não falhou em nada, não achamos nenhuma falha nele. Mas nós falhamos, tanto o adulto quanto os jovens. Então precisamos sempre recorrer a ele para que sejamos agradáveis a ele e ao Pai, para que nele tenhamos perdão, porque ele se tornou o sacrifício que chama de propiciação pelos nossos pecados, e sabendo que o Senhor nos perdoa. Então, se falharmos, vamos nos levantar pela graça dele e caminhar firmemente. Então, nós chegamos ao final do o que esperar dos crentes jovens, e vocês farão suas considerações finais, falando ao público. Eu imagino assim, olha a galera jovem que está ouvindo vocês, vendo vocês. Eu estou imaginando aqui os jovens da Igreja Evangélica Hebron, junto, unido, torcendo pelas respostas do Jonatas, os jovens lá da Igreja Assembleia reunidos, vendo que respostas Samuel Castro Guedes haverá de dar. Agora suas considerações. Sim, senhor. Olha a galera, tem um bocado de gente, Uau, viu? dá pra ouvir que a torcida é. Sem pressão. Jovem, você, na sua idade, não tenha dúvida que você vai ter muitas tentações. Até depois que você passar da juventude também, não tenha dúvida. O que a Bíblia diz é para você fugir. E o que nós podemos fazer? Você precisa meditar na palavra do Senhor e seguir o maior exemplo de todos os tempos, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, mas será que eu tenho que obedecer minha mãe? Poxa, eu tenho uma certa situação, o que eu devo fazer? Vá na Bíblia, é a nossa resposta, é a palavra de Deus que ele deixou pra gente. E hoje em dia se fala muito de influência, né? Tem influência de roupa, influência disso, daquilo. Jesus é o nosso maior influenciador, ele precisa ser a nossa maior inspiração e precisamos seguir ele. É claro que nós nunca seremos perfeitos, nunca seremos o padrão que ele chegou a ser, nunca seremos nem perto, mas precisamos buscar diariamente ser esse padrão, porque se você é um jovem crente, aonde você chegar, você vai ser luz. Sabemos que luz no meio da escuridão brilha. E você nasceu para brilhar. As pessoas vão olhar para você e precisam ver o brilho de Jesus, e você precisa ser um exemplo nesse ambiente que você está. Jonathan de Oliveira,
Hum. Eu acho que para todos os jovens, primeiramente, colocar o Senhor em primeiro coração e buscá-lo em primeiro lugar na nossa vida e guardar essas palavras no nosso coração, justamente para não pecarmos contra Ele e para podermos ser resistentes cada vez mais às tentações e podermos fugir delas também. Em qualquer momento que vier ou em qualquer ambiente que puder nos tentar ou nos seduzir. E que, mesmo que haja as paixões da mocidade, mesmo que haja as dificuldades, até as provações e tentações, nós viemos a nos manter inabaláveis, principalmente. E também nos recorrer sempre ao Senhor, que Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. E que mesmo quando parece que a gente está só ou que a gente não tem ajuda, Ele é o sempre que vai estar lá para nos amar, nos ajudar, nos aceitar, nos acolher e, acima de tudo, ser o nosso único e reto Salvador e nosso único e reto modelo, como ele falou também. Que ele é o nosso modelo para tudo. Em todas as áreas que você tiver dificuldade ou em todas as áreas que nós precisamos ser melhores. Seja ser melhor para não ter preguiça, como comentamos, né? Para ser paciente, para ser amoroso, para ser bondoso. E também que se encaixa com qualquer tipo de pessoa com que você for lidar também. Não importa se ela for lhe tratar bem ou mal. Porque como fala também na Bíblia, se não me engano, que recompensa há em tratar alguém que lhe trata bem, né? E que nós viemos a ser assim também em qualquer momento, não importa se alguém estiver vendo ou não, ou nos aplaudindo ou não, principalmente. Então, agradeço sinceramente a presença de vocês. Samuel Castro Guedes, grande Samuel, gente boa, esse sorrisão do Samuel. Pode sorrir, Samuel, pode sorrir. Agradeço a presença do Samuel, o trabalho de Samuel. Também agradeço a presença do Jonathan de Oliveira. Leve um abraço para o seu papai Ronaldo, para a sua mamãe Florence. O seu irmão, não lembro o nome dele. Natanael, leva um abraço para o Natanael. Tem cachorrinho em casa? Tem. Então, dá um cheiro no cachorro. Quantos tem? 2. 2. São meninos? São cadelas. Novinhos? Não, uma é mais idosa, outra é mais nova. Né? Leve um abraçozinho para cada um deles, dos seus cachorrinhos, viu? E nossa gratidão também aos presentes aqui, o pastor Biratã Monteiro dando a sua contribuição, ainda que silentemente. Agradeço o Tiago Correia, que está aqui também conosco. E eu comecei lá por trás, né? E também nosso querido Igson Luiz, ele sempre lembrando dele levar um abraço para a dona Camila e diga, olha, ore para eles também, para eles querem. Vocês querem casar, hein? Mas ainda está cedo, não está? Tá, por enquanto. Por enquanto está cedo. E você, Samuel? Tá menos cedo que ele. Como é que é? Tá menos cedo que ele, já tá um pouquinho mais. Você já fez frente, logo já. então mais cedo que ele, antes dele? Não, um pouquinho. Mas eu já tô um pouquinho mais na frente. Já. Quantos anos você tem? Você não disse. Eu falei minha data de nascimento pra não revelar. Mas o pessoal vai. Quantos anos você tem? Aumentar. Eu tenho 21. 21 tá novíssimo. E você? 17. Novíssimo. Ainda consegue. Isso aí. Então, nossa gratidão por você ter estado aqui. Jovens, preste atenção. Curta. Então, também os adultos, curta. Se inscreve no nosso canal se você puder, se tiver interesse. E compartilhe para os demais irmãos. E, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se seu papai e sua mamãe ouvirem esse podcast, vão dizer assim, filho, vocês têm toda a oportunidade para serem padrão para nós, modelo para nós. Olha aí, que legal, né? Então, que o Senhor Jesus abençoe ricamente cada um de vocês e continue orando por nós para os seguintes episódios desse podcast Teologia Pura e Simples. Lembrando que é um trabalho do Encontro da Fé Reformada. E olha, jovens, está próximo. Vem aí o segundo Encontro da Fé Reformada. Ele vai ser lá no Teatro Amazonas, ou Teatro Manauara, se o senhor quiser. Quais são os dias? Quem lembra? 4 e 5. 4 e 5 de julho desse ano, com a graça do Senhor Jesus. Vamos lá? Que o Senhor abençoe ricamente a cada um de vocês.